Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já deixei desenhadinho aqui duas placas que vão formar esse campo elétrico uniforme, e a primeira coisa que a gente precisa entender delas é a questão do potencial, tudo bem? Nas cargas pontiformes. Quando eu tenho uma carga pontiforme positiva, eu sei que a minha região de potencial é maior perto da carga e menor mais longe dela, tudo bem? Isso porque quando a gente analisa aqui a fórmula de potencial é igual a constante do meio vezes a carga sobre a distância, né? E essa carga aqui vem sem módulo, vem o sinal dela junto. Então, para a carga positiva, quanto menor a distância, maior o potencial. Então, aqui vai ser um potencial mais perto, né, e menor longe. Então, a linha de campo elétrico, ela vai do maior potencial para o menor potencial, indo assim divergente. Aqui na carga negativa é o contrário. A gente tem que lembrar da matemática, né, naquela reta dos números, de que quanto mais longe do zero, menor é esse número, né, quando a gente tem um negativo. Então, a gente sabe que o menos 1 é maior do que menos 7. Tudo bem? Então, aqui, ó, quando a gente tem, considerando a mesma divisão aqui, né, o menos 1 estaria mais longe da carga e o menos 7 estaria mais perto da carga. Então, aqui na carga negativa, o meu potencial é maior mais longe da carga e menor mais perto da carga. Então, as linhas de campo elétrico são de fora para dentro, convergentes. A gente só aplica essa questão aqui, indo da carga positiva, né, que está afastando o campo, para a carga negativa, que está atraindo o campo. Então, fica linhas assim, as linhas ficam paralelas. E a partir disso, a gente insere uma carga positiva, que é o próton, e uma carga negativa, que é o elétron. A gente sabe que o próton, ele tende a se repelir de outros prótons e se aproximar de outros elétrons. Então, ele vai da placa positiva para a placa negativa, no mesmo sentido do campo. A gente pode analisar isso também pela fórmula, força é igual a carga vezes campo elétrico. Quando a gente faz assim, né, que a gente multiplica dois vetores, que no caso é o campo elétrico, que a gente multiplica pela carga que é escalar, e resultando na força elétrica, então, quando a gente multiplica esse campo elétrico, que é o vetor, por um valor positivo, que é a carga, não muda o sentido, né? O sentido de um vetor muda só quando a gente multiplica por um valor negativo. Se não muda o sentido e a direção permanece em qualquer produto escalar vetorial, então aqui a gente tem uma força que é no mesmo sentido do campo. Dá para você analisar dessas duas formas. Para o elétron é o contrário, né? Ele tende a se afastar de outros elétrons e se aproximar de outros prótons. Então, a direção de movimento dele aqui é do menos para o mais, nesse daqui. Tudo bem? Se você quiser analisar também dá, ó. Aqui vai ser um número negativo, né? Quando a gente multiplica um vetor, que no caso é o campo elétrico, por um número negativo, que vem da carga, considerando que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, quando você multiplica esse vetor por um número negativo, ele inverte o seu sentido. E ao inverter o seu sentido, é só mudar a setinha de lado, né? E daí fica contrário ao campo. E assim a gente já determinou os sentidos aí do próton e do elétron. Agora vamos determinar aqui a velocidade de cada um deles. Primeira coisa que você precisa saber é que a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, mas muito maior do que a massa do elétron, muito, tipo 1000 e poucas vezes maior, tá? Tanto que o próton forma o núcleo, que é o componente massivo do átomo, né? E o elétron forma a eletrosfera, que praticamente não tem massa, tá? Então, sabendo dessa relação das massas, a gente vem aqui e aplica. Como a carga em si é a mesma para os dois, tanto o próton quanto o elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, e o campo elétrico aqui é constante, né, uniforme, como você quiser chamar, então a força a que cada um deles estará submetida, por mais que esteja em sentidos contrários, tem o mesmo valor, o mesmo módulo. Então, quando a gente aplica aqui na segunda lei de Newton, fica força igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho a mesma força, aqui eu vou ter uma relação inversamente proporcional entre massa e aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Como a massa do próton é maior do que a massa do elétron, então a aceleração do próton é menor do que a aceleração do elétron. Sendo assim, quanto maior a aceleração,
aceleração aqui, maior vai ser a minha variação da velocidade. Como o elétron tem mais aceleração, ele vai variar mais a velocidade, e sabendo que os dois partem do repouso, então a velocidade do elétron fica maior do que a velocidade do próton, sim, por essa questão da aceleração. A 2 fala assim, ó, a aceleração de ambas as partículas será sempre a mesma. Não, a gente acabou de ver aqui, né, que tanto pela questão das massas aqui, a aceleração vai variar, não vai ser a mesma, e você também poderia ver aqui pelo sentido, né, porque a aceleração do próton vai estar aqui, né, para a direita, e a aceleração do elétron vai estar para a esquerda. Isso já interfere no fato de elas não serem iguais, porque o sentido delas não é igual. Então, se os dois vetores não têm as três características iguais, módulo, direção e sentido, eles não são iguais, tá? Então, elas não são iguais tanto pelo módulo, que a gente vê aqui que cada um tem uma aceleração diferente, quanto pelo sentido, que são contrários. A 3 fala assim, ó, os módulos, perceba, os módulos das forças que atuam em ambas as partículas são iguais. Verdade, porque se falasse assim, ó, as forças que atuam em ambas as partículas são iguais. Errado, as forças estão opostas, né? Como eu expliquei para você antes. Então, se está oposto, o sentido não é igual e o vetor não é igual. Para o vetor ser igual, os três têm que ser iguais. Então, se a gente considera só o módulo, só o valor, como a carga é igual e o campo elétrico é igual, então a força também é igual, tá certo. A 4 fala assim, ó, o trabalho realizado sobre o elétron pelo campo elétrico será positivo. A gente tem que lembrar que o trabalho é assim, ó. Trabalho é igual a carga vezes o potencial. Aqui eu escrevi errado, ó. É potencial inicial menos potencial final. Tudo bem? Então, ó, o elétron ele vai partir dessa região para essa região. Lembra que a gente viu aqui que o potencial é menor perto da carga negativa e maior perto da carga positiva? Então, aqui eu vou ter um potencial menor e aqui eu vou ter um potencial maior. Então, se eu estou saindo de aqui é o meu potencial inicial e aqui é o meu potencial final, né? Já que ele está vindo daqui para cá. Então, se eu estou saindo de um potencial menor e indo para um potencial maior, quando eu faço potencial menor menos potencial maior, eu vou ter um valor negativo. Então, a minha variação aqui, né, meu ΔV, eu vou falar minha variação de DDP, minha variação de potencial vai ser negativa. Contudo, a carga do elétron também é negativa. Quando eu multiplico negativo por negativo, eu tenho um positivo. Por isso que o trabalho vai ser positivo, tá? Também você pode pensar que está levando, né, para o mesmo sentido que ele tenderia a se mover naturalmente. Então, seria positivo também, mas se você quiser pensar pela fórmula aqui, o potencial inicial é menor do que o final, gerando um valor negativo aqui. Multiplica com outro valor negativo e dá um valor positivo. Então, a 4 também está certa. A única que está errada é a 2.